Vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui tentar responder a pergunta de R$ 1 milhão, ou de US$ 1 milhão, ou por que a gente não consegue desenvolver o nosso idioma, o nosso inglês? O que é que dificulta? Se puder colocar o microfone no mudo, tá? Por enquanto, vai ajudar. Tá? Vamos lá. Eu costumo fazer uma analogia, tá? De que o aprendizado, seja ele de qualquer coisa que você esteja aprendendo, tá? Todo o processo, toda a matéria, toda a tecnologia, tudo tem as suas bases e os seus alicerces que funcionam para o aprendizado. Tá? Para o inglês não é diferente. E eu costumo falar que é a casinha do inglês. Por que eu comparo a uma casa? Porque para uma casa ficar de pé, ela precisa de algumas etapas, de algumas estruturas que são necessárias. Sem isso, a casa cai, literalmente. Tá? E o que são essas bases e o que seriam esses alicerces, tá, do idioma do inglês? Vamos lá. E aqui a gente vai entrar numa discussão até interessante, que é por que a maioria das pessoas estuda inglês e não consegue aprender inglês de fato, não consegue aprender para o uso do dia a dia. Tá? Eu gosto de separar o alicerce do estudo do inglês em dois aspectos, tá? Que são fundamentais. O primeiro é o aspecto técnico do aprendizado, tá? Que envolve o quê? O aprendizado técnico, a gramática, a substantivo, verbo, adjetivo, toda essa parte técnica e substancial, ela é importante no processo de aprendizagem, tá? Porque o que que acontece? O alicerce técnico é o que vai dar a coluna, a espinha dorsal da estrutura do idioma. Tá? É importante nós aprendermos? Sim, é muito importante. Tá? Mas existe um outro lado, tá, do aspecto técnico que ele não é muito trabalhado durante a maioria das aulas que acontecem. Tá? E aqui eu não estou demonizando o curso de inglês, nem método A, nem método B. É algo que acontece por prática de ensino geral. Isso é algo que acontece em tudo que você praticamente estuda hoje, desde escola, faculdade, é a maneira como as pessoas estão acostumadas a estudar. Tá? Então, se concentra muito nessa parte técnica, de se aprender os conceitos, de se aprender por que que usa, como se usa, ver alguns exemplos, tá? Isso é importante, muito importante, mas não é o objetivo, tá? Não é o objetivo final, tá? Estudar a gramática é um ponto no estudo do idioma, tá? O outro lado do alicerce que existe é o alicerce psicológico. E acreditem, esse lado aqui, ele é muito mais responsável pela sua facilidade ou dificuldade de você aprender qualquer coisa na sua vida. Desde inglês, música, artes, faculdade. Este lado aqui é quem realmente predomina na sua aprendizagem, tá? E aqui eu vou explicar por quê, tá? Como que funciona o método de aprendizagem do ser humano, tá? Como que nós, seres humanos, aprendemos? Nós temos dentro de nós um supercomputador que é o cérebro, tá? E o nosso cérebro é uma das coisas mais fantásticas que a natureza, que Deus, que aconteceram em toda a estrutura do universo. Tá? O poder de processamento que nós temos é incomparável a tudo que o ser humano já viu em toda a história. Mas não é porque ele é bom para aprender que a gente aprende fácil. Existem etapas para que o aprendizado aconteça. Tá? E para você começar a entender aonde eu vou chegar, eu quero que você aí feche o seu olhinho e lembre-se da primeira vez que você dirigiu um carro. Tenta lembrar como foi a experiência.
Foi uma experiência fácil ou foi uma experiência traumática? Foi bem difícil, né? Uma hora você não sabia se tinha que olhar para a esquerda, para a direita, para frente, tinha alguém do seu lado falando, presta atenção, alguém atrás buzinando, e você não sabia se tinha que apertar o pé daqui, o pé dali, onde era o acelerador, onde era o freio, e o pânico tomando conta de você. Tenho certeza que todos passaram por isso, em maior ou menor grau, mas aconteceu. E por que que isso acontece? Vamos lá para a parte interessante da explicação agora. O nosso cérebro, quando ele está começando a aprender uma nova habilidade, ele funciona de uma maneira, tá? Eu vou explicar aqui de uma maneira bem simples, tá? Basicamente, o nosso cérebro, quando está aprendendo, ele utiliza muito a região externa do cérebro. Sabe aquela figura do cérebro que tem um monte de onda, de lobo, de curva? Então, todo o processamento inicial acontece nessa perna, tá? E conforme a gente vai começando a aprender algumas habilidades, tá? Esse processamento ele começa a funcionar. Então é como se a informação começasse a sair daqui de um ponto, vai para outro e vai para outro, e as conexões começam a acontecer no nosso cérebro, mas tudo de uma maneira muito simples. Por isso que a gente às vezes fica ali, sabe que tem que passar marcha, mas não consegue passar marcha. Por quê? Porque parece que está faltando chegar a informação aqui para o outro ponto para dizer, vai, passa a marcha, tá? Então, o nosso cérebro ele funciona assim no começo. Conforme você vai melhorando e treinando mais e fazendo mais os movimentos da direção, o que que acontece com o nosso cérebro? Cada caminho, cada ponte que ele vai criando ali para o aprendizado, ela vai ficando maior, tá? Então a gente começa a ter um domínio maior ali daquela habilidade. A gente começa a não tremer tanto, começa a perceber detalhes na estrada que antes a gente não percebia, tá? E isso vai fazendo com que a gente ganhe confiança e vá dirigindo cada vez melhor, tá? Depois de um tempo, você já se sente seguro, tá? E depois de um tempo, que eu acredito que é o que acontece com a maioria das pessoas, elas nem olham mais para o trânsito. Você hoje dirige olhando para o seu celular, confessa. É ou não é verdade? Você não presta mais atenção se precisa passar marcha, se precisa pisar no acelerador, no freio, não, já é tudo automático. Porque o que que acontece? Conforme você foi treinando, essa estrada aqui no seu cérebro que estava começando a construir, ela vai alargando. Então, em vez de ela ser só uma ruazinha estreita, ela passa a ser uma avenida, tá? E a avenida, ela é legal, ela é boa para dirigir, ela tem bastante espaço, mas na avenida a gente ainda tem trânsito, não tem? Não tem carro na avenida, às vezes tem um quebra-mola ou outro, tá? E conforme o cérebro vai ficando melhor, ele deixa de usar a avenida e ele passa a usar o metrô. O que que é isso? O modo de processamento do cérebro muda. Em vez dele processar as informações que ele precisa nessa parte externa, ele começa a processar num modo mais interno, tá? E é esse modo interno que é responsável pelo quê? Pelos nossos hábitos, pelas nossas rotinas, pelo nosso aprendizado interno, aquele aprendizado que a gente nunca esquece, sabe? O andar da bicicleta. Você andou quando criança, mas se você pegar uma bicicleta hoje, você, depois de umas pedaladas, já vai estar andando normalmente. Por quê? Porque aquele aprendizado está enraizado lá dentro do seu cérebro, de fato. E é esse processo que a gente tem que buscar com o inglês, tá? Só que qual é o grande ponto aqui? Aprender a dirigir exige poucos movimentos, tá? Exige passar uma marcha, exige pisar num freio e no acelerador. Aprender um idioma precisa de muito mais coisas. Em média, um idioma tem cerca de 150 a 180 mil palavras. Tá? Então, não é uma coisa simplesmente de decorar e internalizar as palavras. Não, precisa ter uma diferença aí para o cérebro entender o que, que faz sentido e o que, que não faz. E isso é super importante. Por quê? O seu cérebro só armazena a informação que ele consegue entender.
Se o seu cérebro não entende nenhuma informação, ele não vai processar e ele não vai entender. Quer um exemplo? Você escutando inglês. Você pode ouvir o dia todo hoje alguém falando inglês. Você vai conseguir guardar o que aquela pessoa está falando? Não. O seu cérebro ele já é programado para quê? Para ignorar aquilo que ele não entende. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ir construindo esse aprendizado de uma maneira que o cérebro ele consiga utilizar a capacidade que ele tem de processar para fazer sentido. E no começo, essa capacidade é pequena. Tá? E aí, o que acontece? Dentro da parte técnica, o que interessa para nós aqui, que é o que a gente realmente quer, é o quê? É a construção do nosso repertório linguístico, ou seja, frases, idiomas, expressões, palavras, verbos. É isso aqui que a gente quer alcançar, tá? Então, o que nós temos que fazer para que isso se torne realidade? Nós temos que seguir algumas etapas para que esse repertório seja construído de uma maneira que o cérebro consiga assimilar e guardar as informações, tá? Não adianta você se expor à linguagem, ao idioma, sem garantir que está acontecendo esse processo de assimilação, tá? E no começo ele é lento mesmo, porque a gente não sabe o idioma, a gente não sabe nada, a gente está saindo do zero, tá? E quando a gente é adulto, a gente se desespera. Mas quando você era criança, você também sofreu pra caramba para aprender português. Você não aprendeu português com uma naturalidade incrível como você acha hoje. Você era criança, você era um bebê, você não sabia falar, você não sabia coordenar as palavras, as sílabas. Você não falava carro, você falava calo. Então, essa dificuldade que hoje você enfrenta com o inglês é natural. Ela vai acontecer, porque é necessário, é uma etapa que faz parte do processo de aprendizagem. Tá? E aí, o que acontece? Quando nós estamos construindo esse repertório, tá? E aí entra a grande diferença do porquê que as escolas de inglês, elas dão aula, mas parece que não funciona. O que acontece aqui? Existe algo, tá, na linguística, na aprendizagem de idiomas, que nós chamamos de vocabulário ativo e existe o vocabulário passivo. Qual é a diferença entre os dois? Vocabulário ativo é aquilo que eu sei usar. Por exemplo, se eu chego aqui e falo a seguinte frase: não é porque peremptoriamente eu não acredito que aquela pessoa fez isso. Quem aqui conhece o termo peremptoriamente? Talvez os advogados. Mas não é uma palavra que faz parte do nosso dia a dia. Ela não é uma palavra do nosso vocabulário ativo. A gente não usa essa palavra no nosso dia a dia, tá? Ela é usada em jargões, em coisas muito específicas, tá? O que é o nosso vocabulário ativo? É o bom dia, boa tarde, boa noite, beleza, como você tá, como foi seu dia. Isso é vocabulário ativo, é aquilo que eu uso constantemente, tá? E aí, o que acontece quando a gente está aprendendo, tá? O nosso vocabulário passivo é o vocabulário que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, que a gente já leu, que a gente já escreveu alguma vez, já leu no jornal. Mas não é aquele vocabulário que a gente sabe usar, de fato. Não é aquele vocabulário que a gente tem um domínio. Tá? E quando a gente está aprendendo um novo idioma, a gente não tem nem vocabulário ativo e nem vocabulário passivo. A gente não tem vocabulário nenhum. Essa é a verdade. Tá? Então, o nosso processo aqui é o quê? É saber balancear a construção do nosso vocabulário ativo e do nosso vocabulário passivo. Sabe aquela história? Cara, eu consigo entender o que ele está falando, mas eu não consigo responder. É porque você tem um vocabulário passivo, mas você não tem um vocabulário ativo.
eu sei o que eu quero falar, mas eu não consigo. É porque o seu vocabulário não está ativo. Ele não tem prática suficiente para quê? Para ele ser um vocabulário natural para o seu dia a dia. Tá? Então, o segredo para a gente alcançar essa naturalidade é o quê? É passar por um grande desconforto. Essa é a realidade. Ninguém fica expert, ninguém vira mestre em algo sem dificuldades. A gente sempre vai precisar pensar com aquele pensamento do escultor, do Michelangelo, do Leonardo da Vinci. Quem aqui já viu aquela peça de arte lá da estátua do rei Davi, que é uma escultura de mármore, que o cara passou meses, anos, martelinho ali, pouquinho, 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 detalhe aqui, detalhe ali, para quê? Para quando ele terminasse, virasse uma obra de arte. Tá? Só que nesse momento a gente não quer ser artista do inglês. Essa é a verdade. Eu não quero escrever uma obra como Shakespeare escrevia. Tá? Eu preciso de inglês para conseguir um emprego. Preciso de inglês para trabalhar. Preciso de inglês para ir na feira. Então, o que eu posso fazer para resolver isso? Tá? E aí entra a segunda parte aqui que eu gostaria de conversar com vocês, que são o quê? Possíveis armadilhas que nós assim ouvimos constantemente, tá? Que o que é uma armadilha? É uma coisa que parece boa, tem uma isca, tem uma coisa bonita, mas no final ela acaba fazendo o quê? Prendendo a gente. E o que é quando a gente acaba preso? O que acontece com a gente? A gente perde tempo. A gente não consegue sair do mesmo lugar, a gente está enclausurado, nós estamos presos a um determinado aspecto, a um determinado lugar. E o inglês tem algumas armadilhas. E o lado psicológico do ensino e do aprendizado é super importante para quê? Para a gente evitar essas armadilhas, tá? Então aqui eu vou colocar algumas, tá? Das armadilhas que existem no aprendizado do inglês, tá? E algumas vocês vão querer me crucificar no começo, mas esperem eu explicar, tá? A primeira é, se você está numa situação que você precisa aprender inglês com uma certa velocidade, tá? E aqui eu não estou vendendo milagre nem fazendo promessa, tá? Mas você consegue acelerar um pouco do seu aprendizado, tá? Não assista filmes, séries em inglês. Não faça isso. Ah, eu nunca tenho que fazer isso. Vamos à explicação agora para fazer sentido. Nesse momento, você quer construir vocabulário. Tá? Você quer construir vocabulário ativo. E me seja sincero, quem aqui assiste filme e série com vontade de estudar? Ninguém. Série e filme não foi feito para estudo. Foi feito para relaxar. Tá? Dá para aprender expressões com séries? Sim, dá. Muitas. Muito boas, inclusive. Eu utilizo essa ferramenta. Mas se eu quero aprender de fato com uma velocidade maior, como que funciona o processo de aprendizagem? Exposição, exposição, exposição repetida. E eu não faço repetição com série. Por exemplo, você está assistindo ali, eu acabei de assistir um filme aqui, Guardiões da Galáxia, tá? Tinha algumas expressões muito boas. E quando você está assistindo um filme, você não quer parar o filme, voltar, ouvir a palavra, seguir de novo. Não entendi, assiste de novo, repete. Você não quer fazer isso, você quer consumir o conteúdo até o final, para saber como que vai acabar. E é por isso que assistir filmes e séries e tal, e música, às vezes não contribui muito para o teu aprendizado. Por quê? Porque para você aprender algo de fato, e aí entra a parte psicológica e técnica, você precisa se expor repetidamente, várias e várias vezes, tá?
Tem algumas estatísticas que dizem que para você aprender de fato uma palavra, você precisa conviver com essa palavra pelo menos entre 15 a 20 vezes. E não é só eu pegar a palavra e, por exemplo, palavra geopardais. Geopardais, 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 eu aprendi. Não, não é isso. Essa palavra ela precisa fazer parte do seu dia a dia para que ela comece ao quê? A naturalmente fazer parte do seu vocabulário ativo, tá? Então, por isso que neste momento, tá? Não recomendo fazer de filmes e séries a sua principal fonte de aprendizagem de vocabulário. Esse é o ponto que eu quero deixar aqui para vocês, tá certo? Todo mundo entendeu o meu ponto? Alguma dúvida? Alguém não acredita? Tá? Então, vamos seguir. Tá? Outra grande armadilha que acontece no aprendizado do inglês é o quê? Não utilizar fontes diferentes de aprendizagem. E aí agora você abre o nó. Mas peraí, você acabou de dizer que não era para utilizar filmes e séries. Agora você diz para usar várias fontes? Não entendi mais nada. Vamos lá. Fontes diferentes de aprendizagem significa o quê? Que cada pessoa, cada livro, cada filme, cada série, cada história, cada coisa que você encontra, tá? Tem uma pessoa que escreveu por trás. E aquela pessoa, ela tem um vocabulário próprio. É como se ela fosse o famoso editorial dela mesma. Todo jornal tem uma linha editorial, tá? E cada pessoa tem uma linha editorial de falar. Eu tenho minhas palavras que eu uso constantemente, você tem as suas palavras que você usa constantemente. Por exemplo, se eu digo a palavra devorteio, provavelmente ela não faz parte do dia a dia da maioria dos senhores e senhoras, mas faz parte do meu dia a dia, porque eu conheço essa palavra, tá? E se eu falo essa palavra mesmo em português numa frase para você, talvez você não conheça o significado. Isso faz de você menos conhecedor de português? Não. Você não se comunica em português? Você não é nativo em português? Não é um fato de uma simples palavra que vai dizer ou não que você sabe falar inglês ou não, tá? É bem além disso aí, tá? Então eu preciso me expor a diferentes contextos de aprendizagem. E aí entra muito a questão: qual uma das maiores dificuldades do brasileiro aprender inglês? Ele gosta de viver numa bolha. Ele não gosta de se expor ao idioma, tá? O máximo que ele faz é ele pega a série favorita dele e assiste só aquela série em inglês. A série tem 19 temporadas e você vai ficar só ali, só ali. Não pode. Você precisa comer de diferentes pratos, se ali beber de diferentes fontes. Tá? Se você quer expandir o seu vocabulário, isso é necessário. Tá? Utilizar fontes diferentes de aprendizagem. Não só uma aula, várias. Não só um livro, vários. Não só um filme, vários. Tá certo? Vamos lá. Terceiro ponto. E me avisem se eu estiver indo rápido demais, tá? Ah, não entendi, fala de novo, tá bom? Mas vamos lá, terceiro ponto. E o terceiro e o quarto, eles meio que vão andar juntos, tá? Pessoal, verdade, é isso mesmo. Pessoal, presta bem atenção aqui agora. Imagine a seguinte situação. Se eu falar para você a seguinte frase: levante o seu braço num ângulo de 90 graus, impulsione ele com uma força de 50 kilonewtons num ângulo de 45 graus e diminua intensamente conforme o arrasto do elemento vai se imergindo ao contato do seu corpo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Mas eu estou tentando descrever o que aqui? Uma abraçada de natação. Tem gente que quer aprender inglês só lendo instrução. Ninguém aprende a nadar sem piscina.
é importante demais você mergulhar na piscina para poder aprender a nadar. E quando você começa a nadar, você não começa nadando rápido, você começa devagar. Às vezes põe um pé de pato, põe uma boia. Tá? Você precisa criar um ambiente de aprendizagem para você compatível com o que você precisa aprender. Não adianta eu querer dar uma de Rei Davi e querer enfrentar o Golias, porque o Golias vai tacar-lhe o bastão na minha cabeça. Eu preciso enfrentar primeiro umas coisinhas menor para me preparar para derrubar um gigante, tá? Então, não tem como a gente se jogar no meio do mar para aprender. Se você se jogar no meio do mar, no meio de uma tempestade para aprender a nadar, sinto muito, você vai afogar e vai morrer. Você precisa de passo a passo, nível a nível, tá? Por quê? Porque conforme você vai repetindo, se expondo, aprendendo a dominar aquele ambiente, aí sim você está pronto para dominar um ambiente diferente, um ambiente maior, um ambiente mais agressivo. Talvez muitos aqui pensaram, tá? Ah, se eu for para um país que fala em inglês, eu vou aprender inglês. Quem aqui pensou isso? Seja sincero. Não aconteceu, né? Ninguém aprendeu por osmose. Por quê? Aprendizado. Não, não, eu sei nadar bem pouquinho. Então, ninguém aprende por osmose. A gente aprende por prática, tá? É necessário fazer prática daquilo. Não se jogue no mar para aprender a nadar. Você vai morrer. É fato. Tá? Você precisa de um ambiente propício para aprendizagem. Tá? E nesse momento aqui vai o meu penúltimo tiro. Tá? E assim, é muito importante entender isso. Se não entender, não vai conseguir dar continuidade aos próximos passos. O que é? Nesse momento, você não deve buscar fluência no inglês. Não busque fluência, busque eficiência. O que é isso? Você tem que buscar aquilo que faz sentido para o seu dia a dia. Não adianta eu querer aprender o inglês de 1780 que foi escrito por Shakespeare, usando pronomes antigos, tu shall not pass. Eu não uso isso. Não faz parte do meu dia a dia. E eu também não tenho que procurar saber aquele inglês que é falado lá no meio dos becos e valados e do meio da rua, porque aquilo é uma linguagem específica, tá? É uma linguagem territorial. É que nem o pessoal fala, o inglês que se fala nos Estados Unidos é diferente do inglês que se fala na Inglaterra. Sim, poucas coisas são diferentes. Tem os seus detalhes, assim como no português, o meu português de Manaus é diferente do português do Nordeste, que é diferente do português de São Paulo, que é diferente do português de Rio Grande do Sul. Mas todo mundo se entende. Por quê? Porque a gente não está ali buscando fluência na nossa conversação. A gente busca o quê? Eficiência, passar a mensagem que precisa ser passada. E a gente fica utilizando o termo rebuscado para isso? Não, a gente utiliza o quê? Os verbos que todo mundo conhece, as expressões que todo mundo conhece, as gírias que a maioria conhece, e aí existem sim gírias que são locais, gírias que são regionais, gírias que são nacionais. Tudo vai depender do quê? Do contexto que você está inserido, tá certo? E, por último, aqui do lado psicológico, tá? E aqui vai doer, eu vou bater e vai bater pesado, tá? Porque o seu inglês nunca, vou até botar aqui, nunca será melhor
que o seu português. Nunca. Por quê? Porque o português é a sua língua mãe. Esquece essa história de que você nunca vai parar. Ah, um dia eu quero falar inglês tão bem que eu não vou mais traduzir nada no meu cérebro. O cérebro ele funciona por tradução, mesmo que você seja monolíngue. Quer ver? Se eu falar aqui, Saci Pererê, qual é a primeira coisa que você lembra? Menininho, touquinha vermelha, sem perna. Todo mundo pensou isso, não pensou? Se eu falar aqui, por exemplo, vamos lá, Copa do Mundo. Qual é a primeira coisa que você lembra? Futebol, estádio, Rei Pelé, seleção brasileira. Por quê? Porque o seu cérebro ele precisa traduzir palavras em conceitos mentais, ele precisa formar figuras, imagens daquilo que representa a comunicação, tá? E aí o que que acontece? Se eu no meu português não sei explicar, não sei entender de fato o que que é um verbo transitivo direto, vocês acham que eu, em sã consciência, vou conseguir entender isso em inglês? Não, não tem como. Se eu não entendi o conceito na minha língua mãe, não tem como eu entender esse mesmo conceito em outra língua que eu nem domino, tá? Então, nessa parte, a parte gramatical, ela é importante para quê? Para a gente começar a construir um vocabulário ativo mais polido, aquele vocabulário ativo que todo mundo fala, nossa, como ele fala bem, como ele usa palavras bonitas e belas e que se encaixam, tá? Por quê? Porque sem isso, sem essa parte do conhecimento, realmente, a gente não consegue fazer aquele up no idioma, tá? Mas aí o que que a gente tem que pensar? Que essa parte técnica, a gramática, o conhecimento gramatical, ele é uma ferramenta, tá? A técnica, ela é o pincel, é o martelo, é a tinta que o artista usa. Mas o que que é a obra de arte? É o bloco de mármore que está lá cru, está só uma pedra. Tá? Você usa a técnica para dar formato à arte, não é a técnica que é a arte. Tá? Ela é só uma ferramenta. Tá? Então, o seu inglês, para ele realmente chegar num nível extremamente alto, tá? Que aí a gente começa a falar de fluência, proeficiência e tal, como, por exemplo, quem aqui pretende no futuro fazer a prova do IELTS para imigração? O IELTS é uma prova de quê? Proeficiência. Tá? O que é isso? É o quão bem eu consigo usar todos os recursos linguísticos do idioma. É o quão bem eu consigo utilizar a conjugação dos verbos, o quão bem eu consigo brincar com a voz ativa e voz passiva, o quão bem eu consigo colocar as minhas ideias em ordem. Isso é proeficiência, tá? Fluência é o quê? A naturalidade com que as coisas fluem, tá? Um rio que desce da montanha para baixo, ele está fluindo. Você nunca vai ver um rio fluir de baixo para cima, a não ser que haja um apocalipse cataclísmico. Tá? A gravidade sempre funciona de cima para baixo. Então, o movimento de fluência é isso, é as coisas fluírem com naturalidade, é eu saber conversar sem ficar toda hora travando, tá? Eu posso ser fluente no básico, se a gente levar o conceito de fluência nesse aspecto, sim. Eu posso conversar coisas básicas de maneira fluente, sem nenhum atrapalho. Agora, se eu elevo o nível da conversação, aí eu começo ali, opa, peraí, não entendi, deixa eu formular a frase, você pode repetir de novo, tá? Por isso que eu digo, não busquem fluência nesse momento, busquem eficiência. Depois da eficiência, aí a gente começa a trabalhar na fluência e na proeficiência. Ambos têm que andar juntos, tá certo? Todos entenderam aqui a parte psicológica da coisa?
Aí vocês devem estar perguntando, tá, mas quando é que tu vai ensinar inglês agora, de verdade, né? Vamos lá. Agora nós estamos prontos para falar do inglês de fato, tá? Que é o quê? Aqui a gente trabalhou no quê? Nas armadilhas, tá? Agora a gente vai deixar de ser a presa, a gente vai ser o caçador. O que que eu tenho que fazer para que eu possa realmente aprender inglês? Como que funciona o processo de aprendizagem, tá? E eu vou aqui compartilhar com vocês, tá? No grupo do WhatsApp. Eu vou botar um arquivo lá que eu quero que todos vocês abram aí no computador, no celular. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui também na tela para aqueles que não puderem acessar. Vamos lá. Aqui a gente tem um texto, tá? De uma prática que a gente precisa fazer todos os dias para começar a trabalhar o nosso inglês. Mas antes da gente ler esse texto, eu tenho um desafio para vocês, tá? Que é o quê? Eu vou compartilhar o áudio desse texto também no grupo, e eu quero que todos vocês escutem esse áudio agora. Tá? É um áudio de 3 minutinhos, coisa rápida. Eu quero que vocês escutem. Tá? Depois de escutar, aí a gente continua aqui o nosso trabalhinho, tá? Eu vou dar 5 minutinhos aí para vocês ouvirem, tá? Vamos lá? Já está no WhatsApp. Podem. Eu vou disponibilizar uma versão em PDF também do arquivo, que eu acho que nem todos estão conseguindo abrir em um Word, tá?
Terminaram? Deixa eu perguntar. Eu vou botar para tocar aqui, vocês conseguem ouvir? Ok. Tá, vamos lá. Sinceridade nível hard agora, hein? Quem conseguiu entender o arquivo? Assim, sem ler. Eu consegui, professor. Conseguiu? Aham. Todo? 100%? 99. Oh, ok. Então vamos lá. Não, acontece, Júnior, mas a gente está aqui para trabalhar para conseguir entender, tá? Vamos lá. Aqui a gente teve um áudio, né? Que é um trabalhinho ali de uma apresentação diária. A pessoa está falando um pouco sobre a rotina dela, tá? E como que funciona esse processo, tá, gente, de aprendizagem? O que que eu quero que vocês façam agora, neste exato momento, tá? Vocês ouviram um áudio. Alguns talvez não compreenderam ali 100% do áudio, outros compreenderam um pouco mais, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai ouvir o áudio juntamente com a leitura do texto, tá? A primeira vez, só o áudio, a segunda, leitura e áudio, tá? E eu vou fazer juntamente aqui com vocês agora, tá? Vamos lá.
Ok, pessoal? Alguns não conseguiram ouvir, pelo que eu vi aqui pelo chat, tá? Não sei o que aconteceu. Alguém ouviu, alguém não ouviu? Como é que ficou? Não, não ouvi. Eu ouvi só pelo WhatsApp. Tá, No WhatsApp e eu. tá ok. Mas todos leram aqui junto, né? Sim. Tá. Então vamos lá. Como que funciona o processo de aprendizagem, tá? No inglês, para nós que estamos buscando uma aprendizagem um pouco mais acelerada, tá? O que que nós temos que fazer de fato, tá? Qual a maneira que a gente deve comer um elefante? Pedaço por pedaço, tá? A gente tem que pegar textos, recursos, áudios, livros e ir diminuindo, tá? O conteúdo que a gente está estudando para a capacidade que o nosso cérebro tem de processar. O nosso cérebro, tá? Inicialmente, ele é como se fosse ali, ele é uma esponja, tá? Ele tem uma quantidade de conhecimento que ele pode absorver, tá? Inicialmente. Conforme o cérebro vai aprendendo, vai estudando, vai melhorando, vai ficando mais forte, estruturado, essa capacidade de absorção, tá? Vocês estão me ouvindo? Tá? Essa capacidade de absorção, ela aumenta, tá? O que que acontece quando a gente está começando a aprender inglês? E eu acho que todos nós nos identificamos com essa situação um dia. A gente está ouvindo uma frase e a gente consegue pegar uma palavra aqui, outra palavra ali. Mas parece que a pessoa está falando rápido demais. E a gente não consegue acompanhar, porque dentro da nossa cabeça tem um carinha que é o tradutor, é o parse. O que é que ele faz? Ele é o cara que pega o que a gente ouve e tenta traduzir em conceito, em alguma coisa que o nosso cérebro tem uma referência. É que nem aquela história. Quando eu falo Saci, você lembra do Menino Sem Perna. Tá? Se eu falo de Copa do Mundo, você lembra de futebol. Se eu falo Good Morning, você lembra de Bom Dia. Então, o cérebro ele começa aos poucos fazendo essa associação, tá? E como que essa associação ela aumenta o nível de absorção no nosso cérebro? Pela repetição. Repetição, exaustão, repetição, exaustão, repetição, exaustão. E quando você pensa que está exausto, é aí que o seu cérebro começou a aprender. Tá? Então, qual é o segredo aqui, gente, para a gente começar a dominar de fato e construir um vocabulário ativo mais rápido? É repetir, 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 mas repetir tudo de uma vez? Não. Se o áudio tem 4 minutos, a gente tem que quebrar ele em sessões de 1 minuto. Então, o que que eu quero que vocês façam agora, tá? Pega aí 1 minuto do áudio e ouve esse 1 minuto lendo junto com o texto. Tá? Agora, 1 minutinho. Façam isso 3 vezes.
Pode falar. Terminaram as 3 vezes? E aí? Me contem. Na primeira vez foi um pouco difícil. Na segunda foi menos difícil. Na terceira já foi mais natural, certo? Por quê? Porque você se expôs de maneira repetida a um trecho pequeno. Isso facilita com que o seu cérebro absorva esse conhecimento. É por isso que eu não recomendo séries e filmes e afins logo no começo dos nossos estudos, porque uma série tem no mínimo 30 minutos, 40 minutos. Já pensou você ter que repetir o mesmo episódio várias e várias e várias vezes para assimilar as palavras dele? É inviável, demora muito. Sendo que fazendo assim, trechos pequenos de um texto pequeno, você consegue aumentar a velocidade de absorção. Tá? E você fazendo isso, tá? Com essa periodicidade, seguindo este termo, este tempo, tá? Que seria como? Deixa eu voltar aqui para a tela. Tá? Digamos, primeiro eu escuto, depois eu leio e escuto, depois eu leio e traduzo. Por quê? Porque se eu não traduzir, aquilo não vai fazer sentido. E se algo não faz sentido, o que o meu cérebro faz? Ele ignora. E aí, depois que eu entendo o que eu faço, eu leio e escuto de novo. E depois eu só escuto. Se você fizer esse ciclo várias e várias vezes, em cada um dos minutos, durante uma semana, até o fim da semana você já consegue entender esse texto aqui sem dificuldade nenhuma. E você pode aplicar isso para qualquer área do estudo. Tá? Eu praticamente estou ensinando aqui como hackear o seu cérebro. Como fazer com que ele entenda mais rápido um idioma que ele não está acostumado. É como? É pedaço por pedaço. E óbvio, assim, gente, esse é um texto simples, tá? Se nós fôssemos pegar um texto com uma linguagem mais rebuscada, daria mais trabalho para a gente entender o texto? Sim, para entender, que nós íamos passar mais tempo analisando as frases, o entendimento, o significado das estruturas, mas o processo da audição ia ser o mesmo. Eu ia escutar, eu ia ler e escutar, eu ia ler e traduzir, eu ia ler e escutar de novo, e eu ia escutar. E fazer isso várias e várias vezes até dominar o texto. Tá? Seguindo esse processo, essa técnica, não tenham dúvidas, o conhecimento absorvido vai ser muito maior do que ficar tirando para tudo que é lado. Tá? Eu gosto muito de fazer a comparação, tá? De que para a gente chegar no nível alto, assim, de qualquer coisa que a gente faz, a gente precisa passar pelo desconforto. Para o Arnold Schwarzenegger e para o Stallone, é natural levantar um peso de 200 quilos. Para mim, não é. Por quê? Porque eles já fazem isso uma vida inteira. Eles já se condicionaram a isso, eles têm esse costume. Tá? Mas no começo eles também não levantavam isso. Tá? O que eles tiveram que fazer? Repetir, 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 descansar, repetir, repetir, porque o corpo humano funciona assim. Tá? É repetindo, dando descanso. Repete, dá o descanso. E aí a musculatura vai crescendo, o cérebro vai se tornando mais ágil, vai processando mais rápido, ele começa a cavar, ele começa a deixar de processar no exterior, vai cavando o túnel até entrar no metrô, e aí, ó, o idioma vai começar a fluir com naturalidade. Toda vez que você ouvir good morning, você vai responder good morning, how are you? Ah, I'm fine. No, so do I. And how was your day yesterday? Vai ser simples, vai ser easy entender essas coisas, por quê?
Porque você já ouviu tanto, já praticou tanto, já fez tanto, que é igual aquela história. Quando você vai se preparar para uma guerra, primeiro você treina no quartel. Já pensou mandar um soldado para a guerra sem treinamento? É crime de guerra. E assim como mandar um soldado para o exterior, para uma guerra, sem um mínimo de preparo é crime, eu considero que é um crime eu, como professor, mandar vocês para o mercado sem saber falar inglês. Então, esse é o meu papel aqui com vocês, é dar a melhor instrução, dar a melhor maneira, o melhor método, para que vocês consigam que alcançar um inglês no momento eficiente. Depois, fluente com proeficiência. Tá? É isso que a gente tem que trabalhar. E para isso, nós vamos trabalhar até dezembro. Tá? Meu planejamento é até dezembro, tá? Semaninha ali antes do Natal, a gente conseguir já ter avançado o suficiente. Não vou dizer aqui, meu Deus, vocês vão sair daqui já sumidades do inglês. Claro que não. Não estou ficando louco, nem saindo correndo no meio da rua. Tá? Mas vocês já vão saber se virar. Isso eu garanto. Mas para isso tem um preço. E não é dinheiro. Meu preço com vocês não é dinheiro. Não vou dizer que eu não preciso de dinheiro, que é óbvio que eu preciso. Mas o meu compromisso aqui é outro. Tá? O que eu quero, o que eu peço de vocês? 3 coisas. Primeiro, comprometimento. Tudo que for falado, que for pedido para fazer, exercício, trabalho em dupla, movimentação nos grupos, façam. Porque eu não vi mais ninguém dando essa oportunidade. Eu acho que eu fui o único maluco que quis fazer isso. E eu não estou fazendo isso porque eu sou a Madre Teresa de Calcutá. Tenho meus interesses, óbvio que eu tenho. Tá? Mas não é interesse financeiro no momento. Assim, eu realmente me identifico com essa dificuldade. Tá? Eu sei que é difícil, a gente estar numa terra que não é nossa, que a gente precisa dominar um idioma rápido, e eu posso ajudar nesse ponto. Eu acredito muito em quem karma. Tá? Aquilo que a gente faz para os outros, uma hora volta para a gente. Se eu puder abrir algumas portas para vocês, um dia alguém vai abrir portas para mim também, e eu sei que a vida funciona assim, gente. Tá? Então, comprometimento, número 1. Segundo, disciplina. É necessário fazer isso, tá? Estudar todos os dias, nem que seja meia hora, tá? Ande devagar, seja como a tartaruga, mas dê um passo todo dia, tá? Porque o seu cérebro ele funciona melhor trabalhando meia hora todo dia do que 5 horas em um dia. O seu cérebro precisa de descanso para funcionar bem. E a grande etapa da aprendizagem não acontece quando você está lendo e estudando, acontece quando você está dormindo, que é quando as conexões vão realmente acontecer no seu cérebro. Por isso que é importante ter um passo a passo todo santo dia. Então, dedique, gente. É meia horinha por dia. É pegar um texto, é trabalhar ali minuto a minuto, tá? É chamar alguém para fazer atividade em dupla, por exemplo, essa semana aqui, o que eu quero de vocês? Se reúnam em duplas para pegar esse texto e treinar juntos, tá? Um vai ser o entrevistado, o outro vai ser o entrevistador. Sim, é ciência mesmo, é científico, tá? Então, é trabalhar junto, porque comunicação é algo só humano. Ah, eu vou treinar com um chatbot aqui. Amigo, você vai conversar com o chatbot? Não vai. Você vai conversar com um ser humano. O chatbot vai te ajudar em muitas tarefas? Claro que vai. Eu utilizo inúmeras ferramentas de bot. Mas o principal é o quê? Eu falar com pessoas. É falar com pessoas que vai me fazer destravar de uma vez. Então, aqui terminou essa aula, eu já quero ver aqui no WhatsApp você. Tuane, procurando a Fabiana, a Silvia procurando o Júnior. Então, vamos lá, se organize, fazer duplas e tal, movimento, trabalho. E terceiro, tá? Neste momento, eu estou agora publicando no meu Instagram um postzinho, tá? Sobre a aula. E eu quero, tá? Neste post, pelo menos, tá?
10 compartilhamentos e 10 curtidas. Esse é meu preço. Vocês podem me dar? Tá? Publicando agora. E se vocês fizerem isso por mim, tá? Ah, não tem o Instagram. Cara, pede para alguém compartilhar lá. Entra aí no Instagram de fulano de tal, tá? Mas não fiquem bitolados só a isso, tá? O importante é o quê? Compartilhem, gente. Falem, ó, tem um maluco lá em Toronto que está dando aula de graça até dezembro. Se inscrevam, é de graça mesmo. Ele não está cobrando nada, pirou, tá? Por quê? Porque é meu interesse ajudar o máximo de pessoas nesse período, tá, gente? Tá? Eu tenho meu trabalho particular como professor, dou aula, assim e tal, mas como eu já expliquei, não preciso ficar me explicando, tá? Não é questão de ficar aqui várias e várias vezes falando a mesma coisa, tá bom? Pode ser que sim, tá bom? Então, espero vocês me darem essa força aí também, tá? Nas redes sociais, me ajudem, que eu preciso dessa ajuda também para poder ganhar o meu sustento, conseguir novos alunos e tal. Isso ajuda bastante, tá bom? E assim, pessoal, para finalizar aqui a nossa conversa, pode falar. Eu, professor, posso falar? Pode. Professor, antes de só tirar uma duvidazinha do texto, eu fiquei muito curiosa, Claro. muito rápido. Eu quero te agradecer por esse projeto, que eu sei que deve ser super trabalhoso, né, para você como professor, e falar que eu dou, assim, valor imenso para quem trabalha fazendo isso, que é muito, muito legal, né, tirar um tempo para ajudar os outros, né. E uma vez, só uma vez na minha vida, porque como você falou, isso assim, não existe, ninguém quase faz esse tipo de trabalho voluntário, assim, quase um trabalho voluntário, né? Tive uma vez uma oportunidade durante a pandemia de uma professora de francês, ela deu aula durante 5 meses pra gente, e foi assim que eu consegui iniciar meus estudos no francês. Até hoje, eu tenho essa professora no meu coração, porque sem ela eu não teria nem conseguido, enfim, algumas coisas com francês, enfim, gente. Então, assim, muito obrigada e eu dou o valor, assim, um monte pelo que você está fazendo, assim, verdade. De nada, assim, é um prazer poder ajudar, tá, pessoal? E, assim, o que a gente puder fazer para nos ajudar como brasileiros a sobreviver aqui, melhor, para todos nós, tá bom? Com certeza. Aí, Então, só uma dúvida com você do texto. sim. Professor, eu fiquei, tem uma frase que é I read to the bathroom to fresh up. I read. Vamos lá. Deixa eu procurar. Bathroom. I read to the bathroom to the fresh up. Ele usou to read. After checking my phone. Né? Deixa eu compartilhar aqui. Até onde está no texto? Aqui? Calma aí, deixa eu ver aqui. Que tá minha pele tão pequenininha que tô pelo celular. Aí ele usou o verbo I read. I read. Por que ele usou o verbo I read? Aqui? I had. I had. Tá, vamos lá, vamos entender isso aqui. I had to the bathroom, tá? Quando eu tenho uma situação que eu digo assim, I had ou I'm heading, tá? É como se eu tivesse, estou indo em sentido a algo, tá? Vamos fazer uma associação aqui. Head seria o quê? Cabeça, tá? É como se eu estivesse botando a minha cabeça na direção do banheiro. I head to the bathroom. Estou indo para o banheiro, tá? To freshen up, para me refrescar, para tomar um banho, para me lavar, tá? Então, assim, after checking my phone, I head to the bathroom. Eu vou para o banheiro. É uma maneira de falar que ele está indo para algum local. É muito comum também você ouvir, por exemplo, I'm heading to work. Tá? I'm heading, tá? Estou indo, estou me transportando, estou me locomovendo, estou indo em direção a. Tá bom? Obrigada, professor. Nada. Alguém ficou com alguma dúvida no texto? Tá?
Qualquer coisa, pessoal, no meio da semana é só mandar mensagem. Eu estou tentando traduzir aqui junto com o meu parceiro, mas engatamos aqui, não saiu. O que a gente pode fazer, tá? Eu, assim que puder, eu vou ao socorro dos senhores e senhoras, tá bom? Então, pessoal, para finalizar aqui, tá, o discurso do dia, tá? Gostaria de agradecer a todos, tá? E, assim, terminar com uma boa notícia aqui, tá? Para você chegar num nível. Olha, no momento eu não vou separar, tá? Porque a maneira como eu vou trabalhar durante essas aulas, ela não vai exigir que haja uma separação por nível, tá? Porque eu vou abordar os assuntos de maneira mais generalizada, de maneira que tanto quem está iniciando quanto quem já tem um certo conhecimento, ambos vão poder assistir ao mesmo tempo, tá certo? Então não vai ser necessário essa divisão. Caso você queira praticar com alguém que você sente ali que já tem um pouco mais de fluência, consegue falar um pouco mais, ok, sem nenhum problema, tá? Mas durante as aulas não haverá essa necessidade, tá bom? Então, assim, pessoal, vamos lá. O caminho para a fluência, ele é um caminho que não é fácil, tem lá os seus espinhos, as suas pedras no meio do caminho, os seus percalços, tá? Mas a boa notícia é que ele é um caminho possível, tá? Ele não é impossível. Tá? O que eu costumo falar para os meus alunos? Existe uma diferença entre algo ser difícil e entre algo ser complexo. Tá? Qual é a grande diferença? Quando algo é difícil para mim, quando eu não tenho as habilidades necessárias para realizar aquela tarefa. Aí é algo difícil. Por exemplo, vou escalar o Monte Everest. Eu não tenho a mínima noção nem de como sobe um morro, que dirá escalar uma montanha. Eu não tenho esse preparo. Então é uma missão difícil, quase impossível para mim hoje escalar o Monte Everest. Mas isso pode ser um processo, uma atividade complexa. O que é algo complexo? É algo que eu tenho as ferramentas, eu tenho o domínio técnico, eu tenho o conhecimento, mas ainda assim vai me exigir esforço, preparação, planejamento. Já tem dupla isso fazendo, tá? Eu tenho todas as ferramentas e atribuições, e skills e etc. que eu preciso, mas ainda assim eu vou suar para caramba para fazer isso, tá? Então aqui o meu papel é deixar com que o inglês não seja algo difícil, é que ele seja complexo, tá? Vai levar um tempo, vai requerer esforço, mas é algo possível, tá? Por quê? Porque para você alcançar ali um certo grau de fluência e naturalidade, tá? Como que funciona? Um iniciante ali no inglês, que gagueja bastante, ele conhece em média de 1.000 a 1.500 palavras. O famoso intermediário ali básico é entre 1.500 a 3.000. E de 3.000 a 5.000 seria aquele intermediário ali que é o famoso sabe se virar. Tá? O que acontece? Eu alcançar 1.000 palavras é uma curva relativamente fácil. Por exemplo, esse texto aqui eu tenho 500 palavras. Óbvio que algumas se repetem, mas em média eu tenho 300 palavras diferentes. Ou seja, se você dominar isso aqui, você já dominou um terço do que você precisa para ser um iniciante. Se fizer isso aqui por 2 meses, você já tem um vocabulário suficiente para ser um iniciante intermediário bem basiquinho. Tá? É algo impossível? Não. E conforme esse trabalho vai acontecendo, e novos textos, e novas palavras, novos vocabulários vão aparecendo, tá? Mais e mais a gente vai subindo nessa escada. É óbvio que tem horas que a rampa vai subir mais rápido, como é no começo, você vai sentir, pô, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, eu estou vendo. Depois de um tempo parece que você estagna. Por quê? Porque você entrou naquela curva que é um pouco mais lenta, mas é onde você realmente ali está começando aqui a ser o artista, está começando a entrar no detalhe da sua obra de arte, que é a comunicação, tá? E assim, pessoal, eu acredito que até dezembro a gente consegue chegar nesse nível, sim, com dedicação, esforço e planejamento, tá certo? Então, essa é a minha boa notícia para vocês, tá? Lembre-se sempre, comprometimento, disciplina e estou aguardando vocês curtirem os meus posts. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá?
E se bater as 10 curtidas e 10 lá compartilhamentos que eu falei, eu vou liberar um material bônus lá no grupo, tá? Que é um áudio com vários e vários verbos, com frases para vocês praticarem durante a semana. Mas até agora está tudo zerado, então vocês têm até 5 horas da tarde para bater essa meta. Eu vou mandar o print na tela lá no grupo. Se não bater, não vai receber. Então, fico no aguardo, tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa tarde para todos e até semana que vem. Obrigada, professor. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal.